olhando-nos como participantes do movimento, percebendo o que somos enquanto trabalhadores dessa seara, identificarmos em nós mesmos aquilo que pode ser que caiba a cada um de nós. Esta é a reflexão que eu proponho. Não é uma reflexão acidental, mas vem ao encontro da proposta maior deste nosso congresso, de refletirmos sobre a nossa contribuição à sociedade. Kardec será a nossa figura central. Não poderia ser de outra maneira. E nós vamos, centralizando em Kardec, buscar as suas duas grandes obras para os dias atuais. Em primeiro lugar, o Livro dos Espíritos, porque também ele é relembrado insistentemente, deve ser-lo neste congresso, porque neste ano nós completamos 160 anos do Livro dos Espíritos. Mas, ao mesmo tempo, com uma visão de futuro, e um futuro muito a pequeno prazo, é o que eu posso, o ano que vem se comemora 150 anos de A Gênese. Então, nós estamos naquele intervalo de fazendo as últimas homenagens ao Livro dos Espíritos em relação à data, porque homenagear a esta obra é uma coisa permanente, mas já estamos começando a render as nossas homenagens a esta obra também fantástica, embora menos conhecida, que vai merecer em 1918 o nosso tempo, a nossa dedicação, a intensidade maior em torno dela. Sem nos esquecermos, já que estamos fazendo aqui algumas homenagens importantes, que o ano que vem também é o 160 ponto da Revista Espírita, também 160 anos, e 160 anos da Constituição da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então, se nós falamos que estamos em um momento de refletirmos sobre a contribuição que o Espiritismo tem para com a sociedade, nós temos aí o que há de melhor em Kardec para fazer com que nós nos motivemos a refletir, a aprender um pouco mais, a dar um passo diferente em direção à contribuição que, de fato, o Espiritismo nos permite ter na contribuição para as questões que a sociedade tem que enfrentar. O Evangelho segundo o Espiritismo, também uma obra que todos nós conhecemos, mas que nesse teor de contribuir para a sociedade, para uma visão diferente, Kardec insiste numa tônica no Evangelho que eu queria compartilhar com vocês. No seu capítulo 2, Meu reino não é deste mundo, Kardec diz: se o Espiritismo quiser trazer alguma grande contribuição à sociedade, aquela que de fato vai fazer a diferença na visão das pessoas, na maneira como elas vivem, enfim, aquilo que mais à frente nós vamos chamar de paradigma ou visão paradigmática, Kardec diz, o que vai mudar a visão das pessoas, e por isso é uma das grandes contribuições que o Espiritismo pode oferecer à humanidade a qualquer tempo, é a visão da imortalidade. O fato de você saber que você é um espírito imortal muda. Palavras de Kardec neste texto magistral do Evangelho. E tudo mais decorrerá desta nova visão implicada no mundo, que é a visão da imortalidade. Então aí eu anexo aos textos aqui já referidos, também este de Kardec. E aí nós teríamos essa nossa discussão baseada, inspirada mais do que baseada,
seria necessário muito mais tempo e uma pretensão maior, mas inspirada nessas obras que nós vamos começar a discutir então como é e qual a contribuição que o Espiritismo pode oferecer ao mundo. Então, para encerrar esse tópico, o que está lá dito por Kardec? Está lá dito por Kardec que a noção de imortalidade é fundamental, básica, para que nós compreendamos as ideias filosóficas, as ideias morais que o Espiritismo nos traz. E Kardec enfatiza essa... De repente, Kardec também dava uma parada, que era a parada de reflexão, não é? E eu tenho que apontar para o rumo certo, eu estou apontando para o lado material e eu tenho que apontar para onde de fato estão as nossas causas primárias, que é para lá, e que também mostra que funciona. Fácil não é, mas se a gente estiver no caminho certo, a gente está no caminho certo, é ou não é? Então vamos lá. Uma imagem a repisar o conceito de que a ideia da imortalidade transforma até na linguagem dos outros, fantasma, em uma pessoa normal, carinhosa, afetiva, com quem a gente tem de fato o prazer de interagir. A evolução, que nem sempre é tão rápida assim, mas já passou. A evolução, eu tenho que perceber a direção mesmo, é essa. Então, a partir da imortalidade, nós temos a ideia da evolução espiritual e temos a ideia da reencarnação, que são ideias que hoje nos podem inspirar em um momento em que nós falamos de transição. Transição individual é aquilo que nós buscamos no dia a dia, através da imortalidade da alma como instrumento para nós nos posicionarmos no mundo, através da sensação, do conhecimento, da certeza de que somos espíritos em evolução, mas também da forma como essa evolução se dá. Ela não se dá de abrupto, mas se dá através das reencarnações. Nós temos absoluto controle dessas ideias, pelo menos naquilo que cada um de nós já refletiu a respeito delas. São ideias que não nos são estranhas, embora elas devam ser sempre aprofundadas. Esta trajetória não é apenas individual. Nós sabemos que o universo também caminha. Nós sabemos que esta evolução também acontece no mundo material, que acompanha este projeto que é universal. Nós evoluímos, mas também temos a evolução a partir deste cenário universal. Mas nós podemos falar apenas do nosso planeta. A transição, esse período de construção de um novo patamar para todos, inclusive para tudo também. E chegamos ao ponto inicial da nossa conversa, que é falar sobre esse processo, que nós nos encantamos com ele, que nós discutimos, que nós gostaríamos de saber mais. E muita coisa nos é dito a respeito deste processo. Mas o que de melhor se fala deste processo está em Kardec, na Gênese, capítulo 18. Um texto fabuloso para quem quiser obter informações de primeira linha, de primeiro nível, dos espíritos da codificação, a respeito de que ideia nós podemos fazer desta transição planetária. Claro, é um assunto de uma profundidade tão grande que o que melhor posso eu fazer aqui é indicar a fonte e falar que é extremamente importante conhecer essa ideia em Kardec.
porque nos estimula a compreender o que o planeta poderá produzir. Voltamos a falar aqui, ainda que rapidamente, sobre o Evangelho, exatamente para posicionar algo que pode parecer meio solto, mas eu encaro como importante. Todos nós sabemos que no Evangelho estão as ideias morais, não é? As ideias de progresso moral, de amor, etc. Mas antes de ingressar a discutir de fato as ideias morais, Kardec posicionou alguns assuntos que sem os quais se entenderia as ideias de Jesus como sempre se entendeu até então. É por isso que Kardec diz: o Espiritismo é uma ciência e é uma filosofia de consequências religiosas. E como é que ele começa falando do Evangelho? Isso é para a gente entender um pouco, e eu gostei quando eu também recebi essa orientação, entender um pouco até para conhecer melhor, quando a gente fala que o Espiritismo tem que contribuir para com a cultura contemporânea. Kardec começa primeiro trazendo, quer dizer, primeiro no que eu vou apresentar para vocês, dentre os 4 primeiros capítulos do Evangelho, vem ideias de estrutura. Kardec fala da reencarnação, porque a reencarnação é a chave para você entender toda a conduta moral a respeito da qual o Evangelho falará. Também entre os 4 primeiros capítulos está um capítulo falando das múltiplas moradas. É uma questão de conhecer de fato como se dá a evolução, como é o universo, para poder entender melhor, sob a ótica espírita, quais são as consequências morais, qual é a religiosidade que podemos extrair de maneira agora melhor compreendida do Espiritismo. E também Kardec, e é este o primeiro capítulo de fato do Evangelho, estabelece um link histórico. Ou seja, o Espiritismo é algo que faz parte de uma história. Existe um processo racional, compreensível, de evolução da humanidade, dizendo que o Espiritismo não veio apenas e solitariamente. Então são ideias que, na verdade, não são ideias evangélicas, não são ideias religiosas, mas são as fundamentações sem as quais nós não vamos entender o aspecto moral e de religiosidade que o Espiritismo nos propõe. Então o Evangelho, ele baseado também nas interfaces, nas conexões com outras obras do Espiritismo, é uma maneira saudável de nós entendermos como contribuirmos para com a cultura, para com a sociedade, com as ideias contemporâneas. A partir daí, e com bastante rapidez, embora eu gostaria de me deter um pouco mais sobre isso, mas também isso aí são só algumas ideias de apoio. Quando nós falamos em evolução, quando nós falamos em transição, num processo histórico, o Espiritismo também tem o seu processo histórico, também tem o seu início e também tem seus objetivos, também tem as suas buscas. Então Kardec, em vários momentos, eu vou mencionar 3, refere-se aos períodos do Espiritismo. De forma rápida, porque eles se repetem, mas há algo de novo em relação a cada uma das suas apresentações. Kardec fala, na conclusão 5, ao final do Livro dos Espíritos, que o Espiritismo passaria por 3 momentos. Um momento que seria o primeiro, o momento primordial, que é o momento da chamada curiosidade. Esse momento da curiosidade é o momento das mesas girantes, é o momento dos batedores para fazer barulhos, é anterior ao Espiritismo. Mas aí é que ele começa a ganhar terreno.
O segundo momento, segundo o capítulo mencionado, conclusão 5 do Livro dos Espíritos, ele fala que é o momento da questão filosófica, onde está embutida, Kardec explica, também o aspecto científico. E o terceiro momento é o momento que Kardec menciona como de viver de forma prática, de viver de forma na sociedade, de forma ativa essas questões. Depois, em uma outra obra, que é a Revista Espírita, de 58, Kardec dirá, sem mudar o que ele já tinha dito, mas acrescentando novas ideias, que nós vamos ter lá também o momento da curiosidade, nós vamos ter aqui o chamado momento da observação, e Kardec diz, vai ter também um outro momento chamado momento de admissão. Segundo Kardec, esse é o momento em que o conhecimento espírita seria admitido dentre os conhecimentos da sociedade. Quando a ciência reconheceria o conhecimento espírita, a filosofia reconheceria o conhecimento espírita e assim por diante. E uma etapa nova, a etapa da influência sobre a ordem social. Que, na verdade, Kardec, no Livro dos Espíritos, diria que é a época da aplicação, né, de ir à sociedade, de dar desdobramentos e consequências à novidade espírita, às ideias de renovação do espiritismo. E aqui nós temos um outro momento também, que não vai trazer novidades. Isto está na Revista Espírita de 1863. Então lá nós vamos ter o da curiosidade, o filosófico, mas um novo momento Kardec apresenta aqui, que é o período que ele chama o período de luta. Porque neste período exatamente, o conhecimento contemporâneo, especialmente o conhecimento religioso, começa a torpedear a doutrina espírita. Não só a doutrina, mas a trazer calúnias, difamações e perseguições ao próprio codificador. Então ele, na sua Revista Espírita de dezembro de 1863, traduz esta fase de luta, que era preciso um entrechoque mesmo de ideias para prosseguir para as fases seguintes. E nós vamos ter as consequências de continuação normal, a fase da religiosidade espírita, depois um período intermediário, que Kardec não descreveu o que seria, mas disse que haveria um período intermediário para chegar àquilo que também nos interessa muito. A última etapa do Espiritismo, nessas 3 sinalizações de rota, de rumo, de direção de Kardec, falam na questão de ir para a sociedade, de dialogar, interagir com a sociedade. Levar à sociedade, muito provavelmente, aquilo que o Espiritismo tem de renovador, aquilo que o Espiritismo tem de revelação, mas também ouvir a sociedade que, na sua construção histórica, também produziu conhecimentos que devam ser levados em conta. Então, nas 3 metas, nos 3 momentos, digamos assim, de etapa vencedora, posterior, final do Espiritismo, está esta questão de o Espiritismo influir na sociedade. E é disso que nós estamos falando, ou é disso que nós temos que falar, mas trazendo aqui uma fundamentação que mostra que é disto que o Espiritismo merece. É desta visão do codificador que nós precisamos nos inteirar e conhecê-la. Nas 3
situações em que o Espiritismo teve, através de Kardec, a menção das fases que poderiam ser a sua construção histórica, sempre desaguará nas questões mais práticas, nas questões da influência na sociedade. Isto fica muito claro para todos nós. Então, a partir daí, cabe nós compreendermos como o Espiritismo pode funcionar nessa direção, mas também na interação que a sociedade permitirá que tenhamos ou não. É esta a discussão que eu quero propor para a gente compreender bem aqui. Então tivemos esta discussão das fases do Espiritismo vista pelas 3 obras. Pela obra básica da codificação, Livro dos Espíritos, pelas 2 revistas espíritas. E isto nos faz fazer um questionamento. Estamos compreendendo o papel que nos cabe em nossa sociedade, nos dias líquidos de hoje? Bem, dias líquidos de hoje não é porque choveu, né? É porque às vezes chove na cultura. O que se quer dizer com isso? Nós trazemos aí uma figura de um dos grandes pensadores do mundo moderno, recentemente guindado para contribuir um pouco do lado de lá da vida, porque é uma pessoa muito importante, que é o Zygmunt Bauman. Ele dizia assim, ele fala do que seja líquido, então ele tem esse conceito importante. Sociedade líquida para ele, ou conhecimento líquido, é assim, é aquele conhecimento que é maleável. Eu vou falar mais alto um pouco. Ocupa todos os espaços e não tem forma própria. Ou seja, que conhecimento é este? É o conhecimento de ocasião. Ele não tem sua estrutura, ele terá a estrutura do continente, aquilo que o contém. Ele não tem a solidez do sólido. Desculpem aí, mas é uma questão de tradução mesmo, ele era polonês, né? E a gente não tem controle, é algo que causa insegurança, porque a todo momento está se alterando, depende do dia, depende da hora, o formato é este ou aquele. E Bauman fala sobre isso de forma assim universalizada. Ele trata de 1000 problemas, de 1000 situações, sob o ponto de vista desta que ele diz que é a característica da sociedade moderna. Não tem forma. Talvez esteja faltando esta forma para esta sociedade poder seguir em frente. Mas, por enquanto, a gente vive isso e a gente percebe isso no nosso dia a dia. Todo mundo está certo, porque a água é assim, ela se pega a forma que você quiser. Mostra um copo, ela assume a forma do copo. Se for um prato, ela assume a forma do prato. Se for chuva, ela assume a forma da chuva. E o que é a água? Sob essa questão, o que se quiser. E aí a gente vive, é isso que Bauman quer dizer, esse mundo do relativismo. Por que isto? Talvez porque a gente esteja de fato numa mudança de época, mas falta a diretriz para dizer aonde essa mudança deve nos encaminhar. Por isso a leitura de Bauman nos estimula e nos instrui tanto. Trazendo agora uma outra ideia de um monge budista, Thich Nhat Hanh. É uma pessoa especial que foi indicado ao Prêmio da Paz por Martin Luther King. É uma pessoa, este budista, este monge, que em tempos de guerra com o Vietnã,
descobriu, e por isso descobriu para si, não é? Fundou a chamada corrente budista engajada, porque ele mostrou na prática que era possível fazer meditação budista enquanto se auxiliava os feridos de guerra entre Estados Unidos e Vietnã. Uma coisa muito interessante, especialmente para todos nós, que às vezes separamos uma coisa da outra. Então essa é uma lição que ele dá assim muito especial. Mas o que ele disse foi o seguinte: a sociedade atual, o mundo atual pode ser descrito como um homem sobre um cavalo. E alguém pergunta para o homem: para onde você está indo? Ele fala: pergunta para o cavalo. Porque ele é que me leva, ele que sabe onde ele vai, eu só estou em cima dele. Isto mostra também que o controle que a gente precisa ter da vida, às vezes a gente não tem. Imagine se o cavalo fosse um cavalo líquido. Quer dizer, na verdade, nem cavalo para você sentir segurança de estar sobre ele você teria. E as questões o que isso quer nos dizer? O que isso quer nos afirmar? Um momento de crise. Também um momento de crise líquida, se vocês percebem a coerência que a gente quer dar a essas ideias. A gente está numa crise, a gente precisa buscar caminhos para sair dela. Nós estamos nessa mudança de tempo e nós podemos ter ou não a condição de usar os instrumentos necessários para fazer com que essa crise se abra e que a gente veja de fato o que há do outro lado. E possamos, em um mundo diferente do de hoje, ter a nossa visão ampliada, a nossa visão acrescentada para aquilo que de fato parece ser o essencial. Daí, repensar um pouco aquilo que a gente tem pensado até então. Trazer possibilidades novas de a gente encarar os velhos problemas, repensar a possibilidade de, andando na mesma direção, fazer isto com passos diferentes, ou continuar dando os mesmos passos, mas talvez a diferença esteja na direção, talvez tenhamos que mudar a direção. E o mundo contemporâneo, às vezes, não aceita essas nossas buscas, essas nossas possibilidades. Se os espíritas, falando agora um pouco sobre nós, uma frase magistral de Herculano Pires, com esta frase, Herculano Pires, pensador supremo do espiritismo mais contemporâneo, um kardecista daqueles exemplares, ele diz isso do centro espírita. Se os espíritas soubessem o que é o centro espírita, quais são realmente a sua função e sua significação, o espiritismo seria hoje o mais importante movimento cultural e espiritual da Terra. É uma reflexão que nós temos visto acontecer em assembleias como esta, em encontros, congressos, e é fato que se nós soubéssemos o que de verdade o centro espírita significa, pode e deve produzir, nós teríamos provavelmente já aumentado em muito a nossa condição de influir na sociedade. Influir de maneira que nós sabemos o que isso quer dizer. Não se trata de pressão, mas de influir naquele espírito que Kardec nos anunciou. É fase decisiva do espiritismo na Terra causar esse tipo de influência benigna, benfazeja, positiva. E o centro espírita talvez seja um dos instrumentos mais relevantes para isso.
Na sequência, Herculano Pires ainda diz: o centro espírita não é templo nem laboratório. Ele não é uma coisa ou outra. O centro espírita é a soma. O centro espírita, na linguagem que Herculano traz aqui de Victor Hugo, é o ponto de optique, quer dizer, é o ponto de ótica, é a referência do movimento doutrinário. Ela é do centro espírita que devem partir do seu ponto de convergência toda a consequência, toda a elaboração, todo o processo e projeto de influenciação benfazeja, benigna na sociedade. E para isso, a resposta não é simples e não nos aventuraremos a isto. Haverá sim que se fazer uma reflexão sobre o que é o centro espírita. Outro conceito que eu vou trazer para vocês, já o horário, o tempo não é tão vagaroso quanto a gente gostaria que fosse. Aí está para lembrar que o centro espírita é produzido por nós mesmos, que existem reflexos do nosso centro espírita por aí, cada um sabe como acontece com o seu, e que existe um centro espírita acima de todas essas coisas, comandando todo esse aspecto. Mas nós precisamos estabelecer corretamente essas ligações para fazer do nosso centro espírita um movimento que faça atingir não só aqueles que frequentam, mas toda uma sociedade lá fora que está buscando por essa possibilidade, buscando intuitivamente. A sociedade hoje não está pedindo para ser espírita, mas se ela conhecer o que de fato o espiritismo tem como informação nova, como visão de mundo, evidentemente que essas coisas poderão acontecer em nosso favor de todos, de um mundo que precisa se tornar de regeneração. Fundamental isto, e eu peço que a gente possa avançar. Isto é fundamental. Se a gente está propondo uma mudança, se a gente está propondo uma nova visão de mundo, a gente precisa entender como é que a sociedade joga essas pedras, essas cartas. Como é que a ciência... Ora, a ciência, a gente ouve dizer por aí, a ciência é o conhecimento mais exato. A ciência... Não, a ciência também é conservadora. A ciência também não aceita mudanças. E o que nós estamos querendo dizer aqui? Eu trago para vocês uma ideia de um autor que fez muita fama no sentido de reconhecimento científico do século passado, que é o Thomas Kuhn. Ele traz essa ideia hoje que a modernidade, os tempos atuais, melhor dizendo, modernidade pode ter outro sentido, que os tempos atuais buscam, falam, que é a questão do paradigma. O que é um paradigma, e eu vou apresentar isso aqui de forma, buscando ser muito sintético, mas ao mesmo tempo, Deus queira, claro, e acho que Ele quer, não sei se eu consigo o que Ele quer. A questão do paradigma. Vamos colocar assim, paradigma é uma maneira que a comunidade científica diz que é a melhor, portanto, a única, de se olhar para o mundo. Os cientistas são considerados cientistas quando pensam dessa forma, quando eles estão unificados e unidos em uma visão de mundo. E o que está fora desse círculo não é ciência. Eles definem assim, não é ciência, porque não é o que nós fazemos. Se você faz diferente, você não é cientista. E como é que se muda isto? Não se muda. Se muda, mas não é assim. Você chegar para um cientista e falar, você está errado.
porque eu faço diferente e dá certo. Ele diz, você acha que faz diferente? O que a ciência vai querer fazer? Vai querer mostrar que você age de acordo com o que eles definem e você não sabe disso. E vão dizer que a nova explicação que você dá não existe, porque eles vão explicar aquilo que você está fazendo. Isso quer dizer, existe o que se chama de uma ciência normal, ali no centro. E essa ciência normal, ela não avança para fora do quadrado. Se ela tiver que crescer, é dentro do quadrado. Um cientista hoje pode fazer alguma descoberta importante? Pode, dentro do quadrado. Porque aí o que está fora, ele nem está olhando. Para ele nem interessa o que está fora do mundo que ele acha que está certo. E o Espírito existe? Ele diz, essa pergunta nem existe para mim. Porque dentro do meu quadrado isso não existe, isso não é relevante. Mas olha, você não quer pesquisar? De jeito nenhum. Não, mas eu tenho aqui provas científicas. Científicas? Meu amigo, se isso está fora do meu quadrado, isto não é ciência. Teve um cientista do ano passado, querendo ser humilde, né? Na contagem do tempo, do século de Kardec, chamado William Crookes. Respeitadíssimo na Inglaterra, fazia parte da Sociedade Real de Ciências de Londres. Ele foi convidado, tão bom ele era e tão reconhecido ele era, ele foi convidado para pesquisar o Espiritismo com o recado, acabe com ele. Você pode, você é capaz. E o que aconteceu? Ele foi lá e se encantou e escreveu um livro traduzido Fatos Espíritas para o português, onde ele relata, é tudo verdade. O que fez a Real Sociedade de Ciência de Londres? Meu amigo, aqui você não fez ciência. Você enlouqueceu. Por quê? Porque a ciência não aceita algo que está fora do seu paradigma. E aí, Thomas Kuhn, autor daquele livro Estrutura das Revoluções Científicas, ele diz assim, para quebrar um paradigma, porque isso é possível, você precisa usar de todas as suas possibilidades para enlouquecer, ele não disse assim, também é uma questão de tradução, para enlouquecer o cientista. Você tem que deixar o pessoal louco. Também vamos avançar um pouco, pessoal. Isso aqui está meio na área do que Kardec fala, desse período de transição. Já pedi para vocês darem uma lida lá. A gente vai caminhar numa direção. E quem luta por um novo paradigma parece o peixinho. O peixinho de todos nós, ou seja, o peixinho. Parece o peixinho. Ele está saindo de um lugar onde todo mundo pensa igual e tentando um paradigma diferente. Que às vezes é uma luta em glória. Aquela que Kardec disse, teremos um período de lutas. Ele estava falando desse entrechoque de paradigmas. E aí no campo da ciência, bem rápido, pessoal. O que nós vemos e o que nós podemos. Em primeiro lugar, de forma assim bastante simbólica, nós temos a base em Kardec, que trouxe o Livro dos Espíritos, e a pesquisa dele era de um mundo material, de um mundo espiritual, e de homens físicos e de homens incorpóreos. Essa novidade ele trouxe. E aqui eu diria para vocês, a grande contribuição que Kardec tem para o mundo é dizer, nós não inventamos nada. Foram os espíritos que nos trouxeram essas informações. Portanto, a doutrina espírita, ela é tão experimental quanto outras ciências. Mas nós não enlouquecemos ainda. Kardec fez isso na sua época. A gente deixou de fazer isso. Enlouquecer o cientista, fazer a ele aquilo que o Thomas Kuhn dizia, tem que trazer anomalias. Anomalia tem que mostrar para os cientistas, eu digo isso também para o filósofo, porque isso é uma questão de conhecimento mais amplo também, mostrar para eles que nós temos problemas que nós resolvemos e eles não.
Mas não é um, dois, é criar uma onda de anomalias que o cientista vai ficar maluco. O que eu vou fazer com tudo isto? Não temos respostas. Nós temos as perguntas e temos as respostas. É colocar isto de forma competente, de forma adequada, de forma desapaixonada, porque a ciência não pode ser assim. Embora seja também, vocês acabaram de ver algumas coisas lá com William Crookes, mas temos que fazer isto, criar anomalias. Nós temos curas sobre as quais não temos muita atenção, não produzimos conhecimento, ciência com as curas espirituais que acontecem, mas nós não transformamos isso em fato científico para dizer com maturidade, ciência, explique isso. Ela vai tentar até que vai chegar o momento em que alguns cientistas vão começar a dizer, olha, nós não temos tantas respostas assim. Alguma coisa a gente vai ter que rever. Se não houver esse tipo de criação de oportunidade, de diálogo com a ciência, o Espiritismo ficará tolhido de uma das suas grandes possibilidades. Em resumo do que está ali, a gente precisa criar uma estrutura entre nós, a partir dos próprios centros espíritas, ou seja, elastecer esse conceito de centro espírita para que a gente possa fazer essas coisas. Nós temos aí então colocar, é isso que essa mensagem quer dizer, de um lado tornar o cientista meio sem ter o que fazer, sem saber o que fazer com que a ele se apresenta, e do outro, num segundo momento, ele vai aos seus livrinhos e procurar solução e provavelmente se convencerá que o seu paradigma precisa ser alterado. Algumas coisas muito ousadas, por exemplo, respostas tecnológicas à sociedade. Nós lidamos com coisas que a sociedade nem imagina. Nós falamos em energias, não falamos? Energias, etc., e o mundo tem problemas energéticos absurdos. Não há uma coisa a ver com outra, a gente já pensou nisso antes. Às vezes essas coisas podem ser muito importantes, não é? A gente dar respostas ao que a sociedade deseja. Espiritismo e ciência colocado em diálogo, então. No campo da filosofia, 1 minuto para ela, e eu vou fazer essa injustiça, mas não há como fazer diferente. Nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, de forma muito amadurecida nas leis morais do Livro dos Espíritos, nós temos ideias morais, ideias de organização social, propostas para um mundo mais evoluído na sua própria forma de se organizar. E nós não fazemos esse debate, nós não damos ao que Kardec nos trouxe todas as condições de florescer. Diálogo também com a filosofia contemporânea e com maturidade oferecer essas respostas. Vocês não têm ideia de quantas. Depois o Cosme Massi poderá até reforçar essa ideia, pesquisador que é e homem de universidade que é. Vocês não têm ideia hoje, diferente de antes dos anos 90, quantas teses de mestrado e doutorado tratam da questão espírita, aprovados pela academia, por outros doutores. Então, a gente está começando a furar esse bloqueio, mas é preciso um pouco mais. É preciso fazer isso de forma mais sistematizada. O próprio Livro dos Espíritos, ele tem uma constituição filosófica. Cada uma das suas partes tem conotação a um tipo de filosofia, quer seja a antropologia filosófica, quer seja a moral, um cunho teológico com penas e consolações, ou um lado mais cosmológico, né? Quando se fala das causas primárias, um lado ontológico, quando diz o mundo tem 3 coisas fundamentais. A filosofia está doida,
no sentido de querendo discutir essas coisas, porque isso é fundamentalmente revolucionário para a filosofia. E nós temos essas coisas e nem sempre percebemos a sua condição de trazer novidades. E outro lado é o campo da religiosidade, da espiritualidade. Nós precisamos caminhar para a integração com os outros movimentos, cada um percebendo as suas características, mas também percebendo as suas semelhanças e os seus projetos comuns. Aliás, quando Kardec fala na Gênesis sobre esse momento de transição, e com isso eu concluo, ele diz assim: essa transição vai ocorrer por força das coisas. Não é o Espiritismo que vai exigir essa transição. A humanidade chegou num momento em que ela vai mudar de patamar. Agora, que o Espiritismo, palavras também de Kardec, tem todas as condições morais nas suas ideias, na vanguarda das suas ideias. O Espiritismo tem condições de oferecer a este momento de transição o melhor das condições para que isso se dê de acordo com o melhor instrumento, a melhor prática. E Kardec dizia, porque para o Espiritismo os tempos também são chegados. Por isso que ele veio neste momento em que ele pode ser muito útil nesse processo. Aí a gente fica se perguntando, né? Aliás, eu vou concluir com uma menina que chega para o pai, uma menina bem jovenzinha, e diz para o pai o que ela gostaria de fazer pelo mundo. E o pai olha para ela com aquela cara assim de quem está dizendo, mas isso é coisa de adolescente mesmo, né? E você espera fazer isso sozinha? Ela olha para o pai e diz, não, eu não vou fazer sozinha. Parece que eu estou sozinha, mas nós já estamos nos organizando. É um trabalho coletivo, é um trabalho de organização. E eu acho que estamos nos organizando é algo que está acontecendo aqui nesse congresso. Nós estamos começando a nos organizar, perceber o alcance extraordinário da doutrina espírita, e provavelmente com isto nós vamos trazer alguns tijolinhos a mais na construção desse mundo de regeneração que todos nós queremos acolher nesse planeta. Mas para isso é necessário que nós não façamos uma outra frase forte de Herculano Pires. Nós não queiramos fazer obras de gigantes com mãos de pigmeus. Nós precisamos estar à altura da obra e sermos humildes o suficiente para dizer, se sozinho eu não posso, me reunindo com outras pessoas eu posso, mas é preciso acreditar nessa possibilidade. E aí, para concluindo, finalizando, fechando, lembrar uma frase também antológica de Sir Isaac Newton. Ele dizia assim, eu fiz o que fiz porque eu sou um anão. Veja a mão dos pigmeus. Eu sou um anão, mas eu subi aos ombros de um gigante. E dali eu pude ver o que eu não poderia ver. Nós temos as nossas limitações, mas nós temos também o nosso gigante para subir ao ombro dele. E esse gigante foi quem eu trouxe conosco no início dessa palestra. O nosso gigante é Kardec. No momento em que você quiser participar do grupo de anões que estão subindo aos ombros desse gigante para produzir o que é necessário para que o Espiritismo possa oferecer à sociedade tudo que ele tem de potência, de coisas importantes que ainda estão fechadas,
porque fechadas porque nós ainda não percebemos a sua grandeza, e é esta a verdade. Subamos as costas desse gigante e juntos vamos produzir esse mundo de regeneração que não está batendo às portas. Nós é que temos que bater às portas desse mundo numa proatividade que ninguém vai nos substituir, não. Juntos a gente pode. Obrigado.